dia Brasília, bom dia trabalhadoras e trabalhadores da capital da República. Está no ar mais um programa Canal do Trabalhador. Bom dia, Rodrigo de Paulo. Bom dia, Raul. A partir de hoje, Rodrigo, o Canal Trabalhador vai prestar um serviço também para o trabalhador sair do vermelho. Porque às vezes não é só o aumento de salário, mas uma economia aqui, uma economia ali, uma maneira mais inteligente de empregar o dinheiro, acaba aumentando o salário, né? Eu tenho um amigo que diz que antigamente sempre sobrava salário no final do mês. Diz que agora sobra mês no final do salário, né? É verdade. Então, uma forma também, né, Raul, da gente contribuir com os salários indiretos, né? Benefícios, exatamente, né? Várias formas onde a gente pode, através do Canal do Trabalhador, dar dicas para que todos em casa possam utilizar desse mecanismo para construir salários indiretos. O GDF criou em 2008 o programa Nota Legal. É um programa pelo qual o contribuinte, o trabalhador, pode economizar no IPTU e no IPVA. Para falar sobre isso conosco no estúdio, Dr. Expedito Henrique, subsecretário de Receita da Secretaria de Fazenda do DF. Bom dia, secretário. Bom dia, tudo bom, Raul? Ótimo, bom tê-lo aqui. Bom dia, secretário. Bom dia, como vai? Secretário, como é que o trabalhador, como é que o contribuinte faz para aderir ao programa Nota Legal? Muito bem. O consumidor ele passa a ter direito a aderir ao programa Nota Legal quando, ao efetuar as suas compras no comércio, no mercado varejista do Distrito Federal, ele pede para incluir o seu CPF na nota fiscal ou no cupom fiscal. Esse simples ato já o inclui ou ele precisa fazer um cadastro também? Então, o segundo passo é se cadastrar na página da Secretaria da Fazenda com o número do seu CPF e os seus dados pessoais, para que então ele passe a ter uma espécie de conta corrente, onde ele vai acumulando os seus créditos adquiridos no programa Nota Legal. E ele pode ir consultando essa conta corrente e verificando os lançamentos feitos? Certamente. Ele pode, a qualquer tempo, entrar na página da Secretaria da Fazenda e ir consultando o comportamento dos seus créditos, inclusive para verificar se aquele cupom fiscal da compra que ele fez foi lançado o crédito respectivo, senão ele tem o direito de reclamar. Subsecretário, quantos contribuintes já aderiram ao programa Nota Legal e quantos desses que aderiram utilizaram esses créditos agora no ano de 2012? Muito bem. No ano de 2012, o período de indicação foi no mês de fevereiro passado. E dos 480 mil inscritos no programa naquela época, hoje nós já temos 530 mil inscritos no programa, gente que se cadastrou para participar do programa, mas desse número, 253 mil cidadãos brasilienses utilizaram seus créditos do programa Nota Legal. E só utiliza para IPVA e IPTU? Exatamente. Ele pode utilizar para diminuir o valor do IPTU ou do IPVA. Do valor da compra da nota fiscal, qual é o percentual que aproveita em desconto para o contribuinte? Então, isso é uma conta matemática que é em razão do imposto pago pelo comerciante, ok? O comerciante vende, tem a sua atividade comercial e no final do mês ele faz a apuração do imposto e informa os CPFs daqueles que informaram o seu CPF para participar do programa. Do valor total do imposto, 30% é tirado para distribuir àqueles consumidores que informaram o seu CPF. Então, só para entender, se o ICMS é 15%, por exemplo, ele vai ter 4,5% mais ou menos devolvido para ele. Exatamente. 4,5% do valor total da nota fiscal. Isso, do valor do imposto. Subsecretário, e aqueles casos de contribuintes que não utilizam nem para pagar o IPVA, não tem IPVA a pagar, nem IPTU, não seria interessante a Secretaria criar um mecanismo para essa parcela da população que não tem carro e nem tem casa, né? Recentemente, a Câmara Legislativa aprovou um PL devolvendo convertendo em dinheiro, convertendo em pecúnia. Né? Me parece que o governador vetou. A Secretaria tem algum estudo para pegar parte dessa população que não está sendo beneficiada com esse programa? Então, a população que não tem o seu veículo e não tem um imóvel próprio, ele pode
indicar para automóveis de outra pessoa da família ou imóvel de alguma outra pessoa da família. Aproveitar, então. Podem. Ele pode subestabelecer. Ele pode delegar esse crédito para um imóvel de uma outra pessoa. A devolução em dinheiro, o Distrito Federal ainda não está maduro o suficiente em nível de segurança de informática para poder proceder dessa forma hoje. Nós estamos caminhando para melhorar os nossos sistemas, estamos investindo em informática, investindo em segurança, para a gente poder, no futuro próximo, chegar a esse tipo de retribuição para o cidadão. A gente tinha uma cultura, que eu acho que está mudando com a questão da nota legal, né, Raul, de nem todo mundo pedir nota fiscal. Eu acredito que esse programa, a Secretaria também tem aumentado a sua receita. Qual é o balanço que o GDF tem feito da cultura de pedir a nota fiscal? Então, o Distrito Federal hoje experimenta um acréscimo na sua arrecadação do ICMS e do ISS, na contramão do que vem experimentando outros estados, por exemplo. Em alguns estados importantes, o comportamento da arrecadação tem sido de desaceleração e até de decrescimento. No Distrito Federal, a gente tem conseguido manter um nível de arrecadação crescente, graças a gente ver o programa Nota Legal como um dos fatores que incentivam esse crescimento sustentado da arrecadação tributária. A gente vê, secretário, às vezes por ignorância das pessoas, né? Por medo, receio, né? Os fantasmas que se criam, né? Muita gente fala, não, eu não ponho o CPF na nota, porque depois vão cruzar os dados para eu cair na malha fina lá na frente. Tem nada a ver esse CPF na nota com imposto de renda, com Receita Federal, não há um cruzamento de dados, né? Não, não tem. O programa Nota Legal hoje, ele é um programa que foi criado exatamente com o intuito de retribuir para o cidadão que cumpre as suas obrigações de cidadania, que é de exigir o documento fiscal para que o Distrito Federal tenha o direito de cobrar o imposto daquele comerciante. Aquele que ajuda o Distrito Federal é ajudado com uma retribuição na forma do Nota Legal. O senhor falou primeiro que é bom que o consumidor consulte o seu extrato, a sua conta corrente, para ver se a empresa realmente fez o lançamento. Tem ocorrido casos da empresa não fazer o lançamento, o consumidor reclamar à secretaria e isso gerar uma ação fiscal? Sim, é exatamente isso que acontece. O consumidor, quando acompanha o seu extrato e não vê aquela compra que ele fez registrada lá, ele tem o direito de reclamar e quando ele faz a reclamação, que é feita via internet, nós disparamos uma correspondência eletrônica para o comércio, para o comerciante, para que ele informe o porquê da não inclusão daquele CPF ou ele retifique os dados que ele já informou para nós. Os comerciantes normalmente têm corrigido as suas informações eletrônicas e acrescentado eventuais CPFs que eles não informaram, até por algum problema, não é nem má fé às vezes. Às vezes é problema de informática, problema de transmissão de dados do comércio para o contador. Então ocorrem alguns problemas que são típicos de quem trabalha com grande volume de dados. E aí pode eventualmente alguém ficar de fora. Mas, mediante a reclamação, os comerciantes, eles têm corrigido, na sua maioria, não são todos, tem alguns que não corrigem, e aí gera uma multa para esse comerciante que não corrige. Então isso tem ajudado o GDF a aumentar o seu poder de fiscalização, né? Certamente. Isso é um instrumento que o Distrito Federal tem hoje para poder ir buscar, junto ao comércio, o adimplemento das suas obrigações tributárias para com o governo. Então, subsecretário, eu tenho ouvido bastante na rua, Raul, e muita gente comentando, eu não vou fazer o Nota Legal porque financeiramente não compensa. Qual é a média, subsecretário, de desconto que esses contribuintes estão tendo, tanto no IPVA como no IPTU? Para que todo mundo em casa, que não fez ainda, né, Raul, faça o cadastro do Nota Legal. Diga lá. No ano de 2012, esse ano, foram distribuídos aproximadamente 78 milhões de reais para aproximadamente 253 mil contribuintes. Isso significa uma média de 250 reais por CPF, o que é nada desprezível na nossa opinião. É um valor considerado, principalmente com essa informação agora de que quem não paga IPVA e IPTU pode subestabelecer. Então você pode colocar o filho, a esposa para utilizar o crédito. Isso aumentar, como o Raul disse no início do programa, aumentar a renda familiar, né, Raul? Exatamente. Outra coisa, secretário, existe um prazo prescricional. As compras que eu realizei durante o ano de 2012
eu tenho que usar para pagar o IPTU de 2012, 2013. Qual é o prazo que eu tenho para usufruir esse crédito? Então, de acordo com a lei que estabeleceu o programa Nota Legal, o contribuinte, o cidadão, ele tem até 2 anos para utilizar o crédito do programa Nota Legal. Então, aquilo que foi adquirido nesse ano, ele pode usar em 2013 e 2014. Em 2015 prescreve. Perfeito. Ok? 2 anos a partir da compra realizada. Exatamente. O trabalhador só tem a ganhar utilizando esse programa Nota Legal. O Canal Trabalhador foi às ruas, ouviu trabalhadores, consumidores, comerciantes, para saber o que eles acham desse programa. Vamos conferir as imagens aí com a Carla Andressa. O programa Nota Legal do Distrito Federal permite que consumidores, tanto pessoas físicas e empresas optantes pelo Simples Nacional, possam recuperar até 30% do ICMS e do ISS efetivamente recolhidos pelos estabelecimentos, fornecedores ou prestadores de serviços. O consumidor deve exigir colocar o número do seu CPF ou CNPJ na nota fiscal referente às suas aquisições e, em consequência, usufruir de créditos para abatimento do IPTU e de IPVA. Vamos ver se as pessoas aderiram ao programa? O senhor utiliza a Nota Legal? Sim, eu utilizo. Com qual frequência? Sempre. Justamente porque eu tenho abatimento no meu IPVA, no IPTU. Foi uma forma que o governo fez para ajudar justamente a gente, diminui bastante as prestações da gente. Quanto mais ou menos que você economizou aí? Na faixa de uns 200 a 300 reais por ano. Então ajuda bastante, né, na economia em casa, né? Muito, né? 3 filhos tem que ajudar mesmo. E melhorou bastante mesmo, faço as compras, sempre coloco, a maioria dos mercados hoje estão adeptos, mercearia, açougue, foi uma forma muito boa mesmo, estou nota 10 mesmo para esse programa. Na verdade, as pessoas acho que estão com pressa e acabam não aceitando quando a gente pergunta. Elas preferem não aceitar. Aí ela passa uma compra e sai correndo. Isso, mais ou menos assim. Obrigado, Carla Andressa, pela matéria. Secretário, que dicas, que conselho o senhor dá para aquele contribuinte, para aquele trabalhador que ainda não aderiu ao programa? O nosso desejo, o nosso pedido é bom para o Distrito Federal que a população informe o seu CPF quando for efetuar as suas compras e que se cadastre na página da Secretaria da Fazenda para poder usufruir dos benefícios do programa Nota Legal. É bom para o governo e é bom para o cidadão. Então, subsecretário Henrique, eu gostaria, em nome do Canal do Trabalhador, de agradecer e dizer para quem está em casa, que está passando aí o site da Secretaria da Receita, para que vocês possam fazer o cadastro de Nota Legal. Como bem disse, né, Raul, a média de desconto esse ano deu de R$ 250, que sem dúvida nenhuma faz bastante diferença no orçamento. Então, muito obrigado, secretário, né? E o Canal do Trabalhador volta no próximo bloco, não saiu daí. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Dizem por aí que ganhar dinheiro é muito difícil, porém gastá-lo é fácil demais. No primeiro bloco de hoje conversamos com o secretário de Receita do Distrito Federal sobre o programa Nota Legal, que é uma das formas de fazer o seu salário render um pouquinho mais. Mas a partir de hoje, o programa Canal do Trabalhador cria um novo quadro, Saia do Vermelho. Todo domingo estará conosco o professor e consultor financeiro Roberto Soares, dando dicas de educação financeira. Bom dia, professor Roberto. Bom dia. Fala um pouquinho para nós sobre o que é educação financeira. Bem, educação financeira, diferentemente do que todo mundo pensa, doutor Raul, não são dicas, não são macetes, não é uma fórmula mágica para se ganhar dinheiro. Disciplina. É uma disciplina, é uma perspectiva de médio e longo prazo para que você administre aquilo que você tem, administre os seus gastos, administre os seus ganhos, para que no final você tenha uma equação adequada. Compatibilize a receita com a despesa. Com a despesa, exatamente.
Como é que aquele trabalhador, o aposentado, servidor público principalmente hoje, o pessoal está todo no vermelho, né? Diz que a média nacional hoje, o servidor público deve 80% do seu salário em créditos consignados. Como é que o camarada que deve 80% do seu salário, como é que ele consegue passar aí do vermelho? Doutor Raul, nós temos que ver o seguinte primeiro. Educação financeira no Brasil é uma coisa que não existe. Na Europa, em outros países, educação financeira é uma coisa que as pessoas aprendem desde pequeno, em casa, e vão para a escola e a escola termina de aparar as arestas. No Brasil, não. No Brasil, as pessoas pegam o dinheiro, gastam o dinheiro, depois resolvem como vão pagar. O aposentado não é diferente. Hoje nós temos o aposentado, estatísticas também, que a maior parte dos aposentados estão sendo os provedores de suas famílias. Então o cara chega numa certa idade, aposentado, ganhando bem menos do que ganhava na ativa, mas tendo que sustentar filho, nora, neto, e acaba o quê? Sendo atraído pelos tais dos consignados, que são empréstimos que não vão para não vão para SPC, não vão para absolutamente nada. Não exige cadastro. Não existe cadastro feito em instituições financeiras, e aí o cara empresta uma fortuna, uma fábula. Para ele é muito cômodo para a instituição financeira. Por quê? Porque ele vai buscar lá dentro do salário. A garantia do recebimento, né? Garantia total do recebimento. Então, o que acontece? Como é que o aposentado vai conseguir sair desse vermelho? Primeiro, para de gastar. Que são os cinco motes principais de uma educação financeira. Primeiro, uma reflexão sobre os seus gastos. Vamos ver o que eu estou gastando, o que é realmente necessário. É realmente necessário eu ter uma assinatura de TV a cabo com 200 canais, sendo que eu só assisto 3 ou 4? Vamos pegar ali uma assinatura que se adeque melhor. Telefone, eu tenho um plano telefônico que me dá 500 minutos para falar interurbano. Eu não tenho ninguém que mora fora de Brasília. Vamos adequar. Então, quer dizer, são coisas pequenas que você vai tirando daqui, vai tirando dali. Reflexão, esse é o primeiro ponto. Reflexão é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, você fazer o quê? Uma análise total das suas dívidas. Você pega e faz uma análise total das dívidas. Fazer uma análise total e uma gestão delas. Como eu vou pagar? Quais são as dívidas e como eu vou pagar? Sugestão, pague primeiro as dívidas que são o quê? Mais urgentes. Aquelas dívidas que são mais urgentes, aquelas dívidas que são do dia a dia. As outras dívidas, negocie. Lembrando que toda negociação tem que ser honrada. Exatamente. Para que ela valha, ela tem que ser honrada. Então, não fale para a pessoa que você vai pagar aquilo que você não pode pagar. Você tem que pagar. Fazer o compromisso. Exatamente. Terceiro passo? Terceiro passo, as rendas ativas e rendas passivas. Analisar rendas ativas e rendas passivas. Rendas ativas, aquilo que você ganha por fruto do seu trabalho. Você trabalha para ganhar, são as rendas ativas. Renda passiva é aquilo que rende dinheiro para você. É a sua poupança, é o seu imóvel alugado. Aplicações. São as suas aplicações, é aquilo que o dinheiro trabalha para você. Então, vamos ver, você tem renda ativa? Tem. Você tem renda passiva? Não, você não tem renda passiva. Eu não consegui ainda guardar alguma coisa para me render. Entendeu? Então, vamos trabalhar com a sua renda ativa. Então, temos que ter essa diferença. É a mesma coisa você ter ativo bom e ativo ruim. O que é um ativo bom? Ativo bom é aquilo que você tem que não te gera despesa, te gera receita. E o ativo ruim é aquilo que te gera uma despesa. Exemplo, o apartamento de praia, que você teme em não alugar. Isso é um ativo ruim. A chácara, o barco parado. A chácara que você não planta nada, vai lá só tomar banho de piscina. Agora, se você tem uma chácara, faz uma plantaçãozinha lá de pimentão, uma plantaçãozinha lá de tomate. E aí, os dois últimos é o seguinte, poupe adequadamente e invista adequadamente. Por quê? Não é só poupar, não é guardar dinheiro. Eu vou guardar R$300 por mês. Você pode guardar todos os meses R$300? Não.
Eu não posso guardar, então é melhor guardar 100, porque todos os meses você vai guardar. E aí você tem que ver aquilo que é melhor para você, porque a poupança, os meninos ficaram interessados, eu acho que eles estão querendo fazer uma poupança. A poupança, ela é uma coisa que vai te render o tal do passivo, o tal do ativo bom. Do ativo bom, né? E do ativo bom e daquele rendimento que o dinheiro trabalha para você, mas é uma coisa a longo prazo, você tem que lembrar sempre disso, é uma coisa a longo prazo, lembrando que educação financeira e resolver seus problemas financeiros, ele é uma questão de paciência, é uma questão de você se educar novamente. Perseverança, né? Perseverança principalmente. Então, por exemplo, investir. Um colega meu está investindo em ação e está ganhando dinheiro. Mas esse é o seu perfil? Porque todo investidor tem um perfil. Tem um perfil agressivo, tem um perfil tradicional, tem um perfil moderado. Você tem que ver qual é o seu perfil. Não adianta você investir em ação se você não tem sangue frio para investir em ação. Porque a ação, não adianta você investir hoje para pegar o mês que vem. Mais prolongado, você vai pegar 1 ano, 2 anos, 3 anos para que você recupere um investimento bom, às vezes. E poupança é uma coisa que é um investimento seguro, porque te dá pouco, te dá uma rentabilidade, não existe mas imposto é seguro, em cima, certo. Seguro, o governo ele até R$70 mil, se o banco, você bota sua poupança lá, se o banco quebrar, o governo até R$70 mil garante a devolução do seu dinheiro. Esse é um investimento bom para quem tem pouco dinheiro. E a partir de agora, nós aqui vamos começar a destrinchar essas coisas, ajudar você a sair do vermelho. Então, resumindo, primeiro ponto de partida, reflexão. Segundo ponto, dívidas pessoais, combate e gestão. Terceiro ponto, rendas ativas, rendas passivas. Quarto ponto, poupe adequadamente. E quinto, invista corretamente. Professor Roberto, só para a gente entender como é que vai funcionar o quadro, vai ser ativo ou passivo? O senhor vir aqui para despejar informações toda semana, ou o pessoal pode mandar perguntas, mandar dúvidas, mandar suas histórias pessoais para o senhor comentar aqui e dar dica de solução? O pessoal deve mandar os seus problemas pessoais, deve mandar suas dúvidas e deve nos ocupar dessas histórias para que nós ajudemos. O intuito do quadro é ajudar. E eu não posso ajudar se eu não conhecer os problemas das pessoas. Então você pode mandar a sua história, a sua dúvida, o seu conflito pessoal para o e-mail produção@canaldotrabalhador.tv.br ou saia.do.vermelho@hotmail.com. Saia do vermelho@hotmail.com. Mande a sua dúvida e o professor Roberto vai esclarecer aqui. Com todo prazer. Obrigado pela participação. Bom domingo ao senhor. Muito obrigado. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Canal do Trabalhador Responde. Hoje conosco, Dr. Lincoln Oliveira, secretário-geral da OABDF. Dr. Lincoln, bom dia, bem-vindo. Bom dia, como é que vai, meu amigo Raul? Prazer tê-lo aqui, viu? Para mim que é uma satisfação muito grande poder estar aqui com você. Temos 2 perguntas pesadas aqui hoje. Posso fazer? Pode. O Paulo Ricardo, lá de Águas Lindas, faz a seguinte pergunta. Há cerca de 1 ano sofri um acidente de trânsito. Fui atropelado por um carro quando atravessava a rodovia BR-70. Fraturei minha perna direita em 3 lugares, além de 7 costelas, 3 vértebras e o ilíaco. Está vivo por sorte, né?
Após algumas cirurgias, próteses, fiquei com encurtamento do membro inferior direito. Estou desempregado até hoje e parcialmente inválido. No hospital fui procurado por um corretor de seguros que me pediu uma procuração para requerer o seguro obrigatório. Disse-me que eu teria direito a 20 salários mínimos e que ele cobraria 20% de corretagem. Disse que não demoraria mais do que 2 meses. Se passaram mais de 10 meses, quase um ano, não recebi nada e perdi o contato com o corretor. Quais são os meus direitos? Onde devo procurar? Como posso saber se porventura esse corretor não era 171 e recebeu o dinheiro em meu lugar? Não sei se você se recorda, há alguns anos atrás nós tivemos várias denúncias aqui no Distrito Federal que havia um grupo que fazia esse tipo de captação de clientela. Quando ocorria um acidente, eles procuravam a família e pegavam uma procuração. Exatamente. E já pegava o seguro obrigatório e muitas vezes não prestava conta ou prestava conta pelas metades. A situação desse rapaz, o Paulo, com certeza o direito ao seguro obrigatório ele tem. Ele tem porque existe uma previsão legal onde todo aquele que sofre acidente por veículos automotores, veículos de trânsito terrestre, ele tem direito, porque todos nós que temos veículos, nós temos que pagar um seguro obrigatório que chama DPVAT. Ele fala que em 20 salários mínimos, mas agora parece que reduziu, são R$13.500. É R$13.500, me parece que atualmente... Para invalidez permanente, R$13.500. Ele teria direito a receber esse seguro, ele tem direito a receber esse seguro na sua integralidade, porque ele teve uma invalidez permanente. Exato. A invalidez permanente, ela se compara à morte, que o valor do seguro são equitativos, são iguais. O que acontece? Ele elegeu mal uma pessoa para poder representá-lo. Normalmente, não há necessidade de se contratar um despachante ou um advogado para ele buscar esse direito. Ele pode procurar um posto de atendimento. Nesse posto de atendimento, eles vão dar uma relação da documentação necessária e dentro daquela documentação, no prazo mais ou menos de 30 dias, eles já fazem o pagamento desse seguro. A não ser que ele tenha uma negativa administrativa, aí sim ele procuraria um advogado. Com certeza. Se ele tiver uma negativa administrativa, nessa negativa, eles vão justificar por que não concederam. Mas quando é um acidente, normalmente já vem um laudo pericial, né, do Instituto de Criminalística, já vem a ocorrência que você tem que fazer, discriminando como ocorreu o acidente e assim por diante. Então tem aquela documentação. Agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar, aqui em Brasília nós temos aqui o edifício de seguradoras, ali ele pode obter uma informação mais segura, se foi pago esse seguro que é destinado a ele ou não. Ali ele pode obter. E se foi pago é caso de polícia, né? Se foi pago é caso de polícia, porque a pessoa recebeu e não prestou conta, além da pessoa ela responder civilmente, porque ela tem a obrigação de prestar conta, porque lhe foi otorgada uma procuração, ele vai responder criminalmente pelo crime de apropriação indébita. Ele recebeu o que não era dele e reteve indevidamente. Isso é apropriação, isso é crime. É crime. Né? Então ele tem que partir para a área policial. O direito dele está garantido em virtude do acidente e pela invalidez permanente. Agora, com relação à busca, ele vai ter que realmente fazer um levantamento para ver se houve ou não o pagamento. Se não houve o pagamento, como tem o prazo de 10 meses, ele ainda está dentro do período que ele pode reivindicar esse pagamento, porque o prazo prescricional são de 3 anos. Exatamente. Então, Paulo Ricardo, primeira coisa, procure saber se esse corretor ou falso corretor recebeu em seu lugar. Eu tenho a impressão que se ele entrar no site da seguradora Líder ou ligar para a seguradora Líder, procura na internet, Líder Seguradora tal, provavelmente tem alguma informação. E se recebeu? Qualquer seguradora. Qualquer seguradora, porque isso é um consórcio de seguradoras. É um consórcio de seguradoras, e você pode pleitear o pagamento a qualquer uma delas, que elas são obrigadas a fazer o pagamento. Perfeito. Temos mais uma pergunta. A Joana Kirschmann, da Asa Norte.
Ela conta o seguinte, doutor Lincoln. Trabalhei como gerente de uma loja de confecções em um famoso shopping do plano piloto. Trabalhava de segunda a sábado, das 9 da manhã às 23 horas. Aos domingos, das 13 às 21 horas. Trabalho escravo, né? A loja abria às 10 e fechava às 22. Mas eu, como gerente, chegava uma hora antes e ficava uma hora depois para fechar os caixas. Folgava apenas um final de semana por mês, onde o chefe me liberava na sexta e eu voltava na terça. Nessas ocasiões, a esposa do dono ficava na loja. Recebi uma comissão sobre o valor bruto das vendas, mas nunca recebi horas extras. O proprietário dizia que, como meu cargo era de confiança, não tinha direito a horas extras. Fui demitida há 45 dias. Nas verbas rescisórias, não estou recebendo nada sobre as comissões que eram por fora, entre aspas. Tenho direito a receber indenização e fundo de garantia sobre as comissões? Posso pleitear horas extras? Que outros direitos eu tenho? Desde já fico muito grata. Parabéns por esse maravilhoso programa. Obrigado, Joana. Olha, Joana, a nossa legislação trabalhista, que é a consolidação das leis do trabalho, ela faz alguns tópicos diferenciados. Aquele que exerce realmente o cargo de gerente, ele exerce uma atividade de confiança. Com essa característica específica, ela não tem direito a horas extras, porque ela já recebe um salário diferenciado para que supra essa... Pelo fato de ser um cargo de confiança. Exatamente, pelo fato de ser um cargo de confiança. Com relação a essas comissões que ela alega que ela recebia por fora, essas comissões, conforme o artigo 457 do Código da Consolidação das Leis do Trabalho, ele vai integrar, é uma remuneração que vai integrar o seu salário. Então vai gerar reflexos em tudo. Independentemente se está sendo feito o pagamento corretamente na folha de pagamento ou se está havendo usurpação da parte previdenciária Então isso vai refletir em férias, 13º, fundo de garantia? Em todas as parcelas. Ela tem direito sobre essa parcela da comissão, ela comprovando que ela recebia comissão e essas comissões elas variavam de valor X a Y, dentro desse valor que ela comprovar, ela tem direito ao reflexo na parcela de fundo de garantia, os 40% do fundo de garantia desse período que ela recebeu as comissões, ela tem direito ao reflexo nas parcelas de férias, de 13º, repouso semanal remunerado e assim por diante. Ela não tinha repouso semanal? Ela tinha, pelo que ela disse, ela gozava de uma folga por semana. Um final de semana por mês, de sexta a terça. 3 dias por mês, né? 3 dias por mês. Isso não pode. Ela tem que ter uma folga compensatória por semana. Obrigatoriamente um ela tem que ter. Por isso que chama repouso semanal remunerado. Então isso pode gerar alguma indenização para ela? Com certeza. A nossa legislação, ela faz essa previsão e aí ela tem que buscar esses direitos dela. Se não houver um consenso entre o empregador e a empregada, infelizmente ela vai ter que contratar um advogado na área trabalhista que vai reivindicar esses direitos que foram usurpados dela durante esse período que ela trabalhou nessa empresa. Perfeito. Entendeu, né, Joana? Então, hora extra você não tem direito, mas sobre as comissões tem todos os direitos, certamente tem uma verba considerável a ser perseguida, né? A partir desse domingo, a gente fez uma parceria com a BDF. Todo domingo, um dos conselheiros estará conosco aqui para responder às suas dúvidas. Mande a sua dúvida, a sua pergunta, conte a sua história para o produção@canaldotrabalhador.tv.br e no domingo seguinte ou num dos próximos nós estaremos aqui com o conselheiro da OAB para responder, para esclarecer a sua dúvida. Doutor Lincoln, muito obrigado pela participação. Agradeço ao nosso presidente, doutor Caputo, por ter cedido um dos tripés da OAB-DF para vir conosco aqui hoje. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estar vindo aqui, até porque uma das funções nossa como dirigentes da Ordem é representar bem a nossa sociedade. E quando a gente tem a oportunidade de prestar alguns esclarecimentos, nós ficamos muito felizes porque nós estamos cumprindo na integralidade do nosso papel. Obrigado. Domingo que vem tem mais Tira Dúvidas no Canal do Trabalhador. Metal Fino,
Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Atenção os concursandos, concurseiros de Brasília. Deputado Israel Batista é autor do indicativo ao GDF do projeto de lei da Lei Geral dos Concursos Públicos. Ele realizou várias audiências públicas aqui na CLDF e agora em agosto o projeto parece que vai ser aprovado. Para esclarecer as nossas dúvidas, conosco o autor do projeto, o deputado Israel Batista. Deputado, conta para nós o que é essa lei, uma vez aprovada e sancionada, qual a novidade, quais as novidades que ela traz para os concursos públicos? Olha, essa lei moraliza o concurso público no Brasil. O concurso público é realizado desde Getúlio Vargas, mas até hoje nenhum estado, nem o governo federal, tinha pensado numa lei que garantisse certos direitos aos nossos famosos concurseiros. E como Brasília é a cidade do concurso público, e o concurso público já faz parte do nosso domingo, não é? Brasília tinha que ter essa lei, nada mais justo. Então essa lei, primeiro, disciplina a contratação das empresas que vão fazer o concurso público, para que, por exemplo, se houver prejuízo ao candidato, esteja garantido no contrato com a empresa que ela tem recurso para ressarcir os candidatos dos seus eventuais prejuízos. Então, a empresa vai ter responsabilidade civil sobre eventuais prejuízos causados aos candidatos. Exatamente, ou seja, nenhuma empresa que não tiver condições de reparar por eventuais danos aos candidatos poderá ser contratada, por exemplo. Obrigado, deputado. Nós temos acompanhado o seu trabalho, apesar da primeira legislatura, o senhor está fazendo escola aqui, sem qualquer trocadilho, né? Parabéns pelas suas iniciativas e em nome de todos os concursantes de Brasília e do Brasil, quero agradecer e parabenizar Vossa Excelência por mais essa iniciativa, por mais essa vitória. Muito obrigado e parabéns a todos os concursantes que conquistaram esse direito. Nosso parceiro Rodrigo de Paula fez várias entrevistas com concurseiros, concursantes, pessoas interessadas que participaram do debate aqui nas audiências públicas. É contigo, Rodrigo. Estamos aqui com Jefferson Soares, que é concurseiro e está aguardando a convocação do concurso de perito da Polícia Civil do Distrito Federal. O que você acha dessa discussão, Jefferson? Eu acho muito importante porque a área de concurso envolve bastante a vida das pessoas e é importante para o Estado discutir essa questão dos concursos e definir claramente as regras do jogo, né, para que torne a relação do concurseiro mais estável e fique mais fácil para toda a vida das pessoas que dedicam suas vidas fazendo concurso, né? Qual é o calendário aqui da Câmara Legislativa? Me parece que essa audiência vai debater e depois o projeto já vai a plenário ou ele já passou na comissão? Não. A ideia é a seguinte, veja bem, a ideia nossa é que nessa audiência presidida pelo deputado professor Israel, que é também um professor, membro de organização, de cursinho preparatório. A ideia é que nós debatamos e colhamos sugestões, ainda. Né? Depois de trabalho de 10 anos, mas ainda precisamos esgotar, sendo pioneiro no Brasil. A partir daí, ele vai passar pelas comissões, regime de urgência na semana que vem, e vai a plenário provavelmente até o final do mês. Nós estamos torcendo muito. Mas é importante dizer para quem está em casa que o principal já foi feito, que foi convencer o Executivo da importância da lei, né? Graças a Deus. Convencer o Executivo e eu quero dizer mais. Eu quero aqui fazer uma justiça. Eu quero fazer uma justiça ao governador Agnello. O governador Agnello teve sensibilidade para compreender que o jovem, a jovem, principalmente aquele de origem humilde, aquele de origem modesta, precisa conseguir um lugar ao sol sem precisar de apadrinhamentos políticos. Essa proposta ela cria normas gerais para aplicação de provas em concursos públicos, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional. O que visa? Dar mais transparência, mais isonomia, mais eficiência, mais moralidade aos certames públicos. Então o Distrito Federal está inovando de novo.
Porque nós temos hoje aqui, por exemplo, o estatuto mais avançado dos servidores públicos é do DF, e foi aprovado agora no final de 2011. E dessa vez nós estamos apresentando também para o Brasil, e até pautando o governo federal, com um conjunto de normas que estabelece desde a contratação da banca examinadora até a nomeação dos aprovados no concurso público, dando garantia para todos. Garantia para os candidatos, garantia para os aprovados, garantia para as bancas examinadoras e, principalmente, para a administração pública, que vai ter um pessoal mais talentoso, mais eficiente, mais gabaritado. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Está de volta e nós estamos recebendo aqui o Carlos Garibel, administrador regional do Paranoá, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a reorganização que a cidade está passando, principalmente em relação às ciclovias. Bom dia, Garibel. Bem, bom dia a toda a comunidade do Distrito Federal. Eu quero inicialmente aqui parabenizar esse trabalho que vem sendo feito pelo Canal do Trabalhador e aproveitar e esclarecer um pouquinho sobre esse tema que está sendo levantado no DF todo, que é a questão da ciclovia, e especialmente, Rodrigo, no Paranoá, que tem sido motivo de muitos debates. Então, Garibel, o Paranoá está passando por grandes transformações, né? Dentre essas, a polêmica da ciclovia passando pelo meio da cidade. A gente sabe, e é a defesa do Canal do Trabalhador, Garibel, que toda cidade tem uma ciclovia para que os trabalhadores possam ir de bicicleta ao trabalho. Como é que está isso, Garibel? A gente tem acompanhado que a população está um pouco dividida em relação ao percurso da ciclovia. Como é que está? Bem, Rodrigo, essa discussão da ciclovia tem sido feita no Paranoá há mais ou menos uns 4, 3 meses. Desde que a obra foi anunciada para a nossa cidade, que foi em janeiro, nós convidamos a comunidade, Rodrigo, para discutir o projeto melhor para a cidade. O projeto inicial previa a construção de 2 ciclovias no canteiro central, sendo uma ciclovia subindo e a outra descendo. Assim que a proposta foi apresentada, a administração regional, juntamente com a Nova Cap, SEDAB e Secretaria de Obras e também a Casa Civil, teve a preocupação de chamar a comunidade para discutir um projeto que fosse adaptado à realidade da cidade. E por que isso, Rodrigo? Porque esse projeto da ciclovia do Paranoá, ele foi feito, o estudo, de 2005 para 2007 e licitado em 2010, e que, portanto, de 7 anos para cá, a cidade sofreu modificações ambientais e urbanísticas e que, portanto, o projeto deveria e deve ser adaptado à realidade. Portanto, nós vamos ter a ciclovia que foi referendada semana passada em uma audiência pública com cerca de 400 pessoas com as suas adaptações. Isso significa, Garibel, que a ciclovia não é só para a bicicleta, ela vai ter, então, vai ser utilizada pela população como calçada, é isso? Não, na verdade é o seguinte, Rodrigo, quando ela é feita no canteiro e não às margens, é porque ela não traz o conceito de uma mobilidade urbana, o conceito do lazer somente, ela traz o conceito da movimentação das pessoas dentro da cidade. Em relação ao pedestre, o projeto prevê, se você me permite apresentar, eu tenho aqui o projeto da alteração. O que o projeto prevê? O projeto prevê 2,40 de calçadas, na verdade, de ciclovia de um lado, 1,60 de jardim no meio e 2 metros de calçadas do outro. Portanto, ela prevê uma conciliação com sinalização entre o ciclista de um lado e o pedestre de outro. Portanto, ela, na verdade, ela vem para melhorar a mobilidade das pessoas dentro da cidade do Paranoá. Esse é o objetivo da ciclovia e também integrar essa mobilidade com a comunidade do Itapuã, com os trabalhadores, que também ela vai dar acesso à barragem, e ela faz parte de uma agenda inicial
de revitalização de toda a Avenida Central do Paranoá. Então, Garibel, eu quero te convidar a assistir, e você que também está em casa, um vídeo da Carla Andressa, que esteve lá para conferir essa tão polêmica da construção da ciclovia do Paranoá. Vamos assistir. Após muita polêmica, em audiência pública realizada na administração do Paranoá, a comunidade e lideranças locais decidiram pela revitalização da Avenida Central da cidade. Com isso, o canteiro central recebe 3 quilômetros de ciclovias e calçadas para pedestres. Estima-se que até o final de julho as obras sejam concluídas. A implantação da ciclovia na cidade vai causar um transtorno, porque o pessoal promete um bocado de coisa, ninguém faz nada. A ciclovia está arrumando a ciclovia, mas a passarela está toda esburacada. Acho que tem que sim dividir o espaço entre ciclistas e os pedestres. E para os trabalhadores da cidade que vão deixar os seus carros em casa para utilizar bicicletas nas ciclovias, você acha que eles vão economizar, que vão reduzir mais? Acho que sim, acho que isso até é uma boa até para a saúde. Para a saúde, que o pessoal está muito mal acostumado de querer andar só de carro. Olha, nas imediação eu concordaria, mas na avenida eu sou contra por uma coisa, porque falta muito estacionamento para carro. Todos os carros, é tudo tumultuado em cima um do outro, pegando multa todo dia. Eu mesmo já fui, o carro já me pegou no meu reboque aqui atrás, aqui. Já teve amigo meu que já foi atropelado já com som, foi parar no hospital já. E a maioria dos carros não respeita a gente quando estão passando aqui na lateral da pista aqui. E se a ciclovia tivesse bom, como você pode ver aqui, tá tudo cheio de buraco aqui, não tem nem como a gente andar por aqui. Então se tivesse pronta aqui a ciclovia, a gente daria andando por ela. Essa avenida, ela foi toda medida para estacionamento. E na mesma hora servindo também de passarela. Por quê? Porque a avenida transversal ali já está feita, foi concluída, mas essa daqui não foi. Se você vê o tanto de carro que tem encastonado aqui, eles estão querendo tirar a ciclovia e botar na lateral do Paranoá. E a segurança cadê? Eles estão querendo fazer isso aqui de estacionamento para isso mesmo aqui. Então, minha opinião seria botar a ciclovia e então ampliar um pouco o lado dele, que eles mesmo usam mesmo o estacionamento deles para próprios comércios deles mesmo. Então, Carlos, morador do Paranoá, ele é tanto ciclista quanto empresário, né? E trabalha na rua e aceita sim que a ciclovia seja feita aqui no Paranoá. Estamos de volta, como vimos na matéria, Garibel. Como é que a população está recebendo essas mudanças lá da ciclovia, Garibel? Bem, Rodrigo, na verdade, existe uma certa discordância em algum momento da Associação Comercial e Industrial do Paranoá, que defendia em uma nota assinada no dia 22 de maio no Jornal da Cidade que, ao invés da ciclovia, fosse feito um estacionamento no canteiro central da cidade. Essa discussão foi levantada na cidade, a administração regional chamou o debate, juntamente com o governo do Distrito Federal, a Vice-Governadoria, a Casa Civil, a Secretaria de Obras, a Nova Cap e a SEDAB, todas se colocaram à disposição para o debate e, recentemente, no dia 12 de junho, foi feita uma audiência pública com cerca de 400 pessoas com a comunidade para definir qual seria o projeto da cidade, se a obra da ciclovia iria continuar ou não. Para a felicidade do projeto original, com as suas alterações, foi aprovada por ampla maioria pela comunidade a continuidade da ciclovia na cidade. E é importante dizer, né, Garibel, que essa discussão de construir estacionamento no lugar da ciclovia vai inclusive na contramão da história, porque a questão da mobilidade hoje é justamente a gente defender que os carros fiquem em casa e que, se a população tem condições de utilizar a bicicleta como meio de transporte, é fundamental. Então, o interesse por trás disso, então, era dos empresários em construir os estacionamentos, é isso, Garibel? Existiam duas teses, a tese da ciclovia, com as alterações, e uma tese assinada pela Associação Comercial, que é bom dizer que, inclusive, entre os comerciantes, essa nota assinada pela CIP, ela não é unanimidade nem maioria. Muitos comerciantes, inclusive, não concordavam com a tese do estacionamento do canteiro central. A gente tem vários comerciantes que discordavam dessa tese, mas que democraticamente
participaram de todo o debate. E por que essa discussão é importante? Nós estamos, acabamos agora todo mundo está assistindo, o mundo inteiro, o Rio+20, lá no Rio de Janeiro, e que está debatendo a questão da sustentabilidade. E aí, esse debate é importante, Rodrigo de Paula, porque se você pegar o Paranoá, o DF e o Brasil, você pode inventar estacionamento aéreo, tal qual você tem em São Paulo. Você não vai resolver o problema de estacionamento. Então, a discussão é diminuir a emissão de monóxido de carbono para o meio ambiente, estimular o uso da bicicleta, por exemplo, como um veículo economicamente sustentável e construir aí uma mobilidade urbana mais ecológica. Esse é o debate. Então, Garibel, eu quero, em nome do Canal do Trabalhador, te agradecer, dizer que eu conheço o Garibel, eu tenho certeza que você vai construir o consenso lá na cidade para que a população, os trabalhadores possam ter acesso à ciclovia, né, que é um meio, a bicicleta sem dúvida nenhuma é um meio de transporte, não só que não polui, mas que também gera saúde. Eu tenho certeza que você, inclusive, vai buscar o entendimento com os comerciantes, tentar acomodar os estacionamentos em outra área. Então, parabéns, eu tenho acompanhado o Paranoá e tem, sem dúvida nenhuma, tido grandes transformações com você à frente da administração. Então, sucesso, Garibel. Eu quero agradecer e colocar aqui o Canal do Trabalhador sempre à disposição da cidade. Bem, eu quero agradecer o Canal do Trabalhador, parabenizar toda a equipe do canal que vem fazendo esse trabalho, especialmente o Rodrigo de Paula, e dizer para toda a comunidade do DF, do Paranoá, que o governo do Distrito Federal está empenhado, sempre que tiver qualquer dúvida na execução de um projeto, em chamar a comunidade para construir a melhor proposta. E essa tem sido a bandeira do governo do Distrito Federal por meio do orçamento participativo, das conferências sociais. O nosso muito obrigado por esse espaço para esclarecer esse debate, nos colocamos à disposição e o governo do Distrito Federal vai agir sempre assim, ouvindo a comunidade. Ok, muito obrigado, Garibel. Não saiu daí, o Canal do Trabalhador volta no próximo bloco. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Há cerca de 60 dias, o movimento unificado de bombeiros e policiais militares fez um movimento de Operação Tartaruga no Distrito Federal. Dia 11 de maio, o movimento foi suspenso mediante uma promessa do governo em atender a certas reivindicações da categoria. Parece que, mais uma vez, o governo não cumpriu com aquilo que prometeu. Conosco o sargento Josenir, presidente do Clube dos Policiais e do blog Espaço Livre. Bom dia, sargento, bem-vindo. Bom dia, Raul. Bom dia, Josenir. Bom dia, Rodrigo. Josenir, há quantas andam as negociações com o GDF e com o governo federal? Na verdade, as negociações com o governo do Distrito Federal, juntamente com o governo federal, está a passos, na verdade, de tartaruga. Nós suspendemos a operação no dia 11 de maio e até o presente momento não foi nada marcado com o governo federal. Então, Josenir, a gente percebeu aí que a população passou um grande período percebendo a ausência dos policiais na rua. Então, quer dizer que se o governo não cumprir, corre o risco novamente de vocês reiniciarem a Operação Tartaruga? Na verdade, nós vamos fazer nesses dias agora a mobilização da categoria mais uma vez, em virtude do não cumprimento do acordo feito com o governo do Distrito Federal. Vamos mobilizar a categoria e aí sim a Assembleia terá uma decisão a respeito desse assunto. Nesse movimento, Josenir, vocês contam com o apoio dos oficiais também ou é mais a nível de praça que está acontecendo isso? Bom, inicialmente a Associação dos Oficiais, a ASOF, fechou um acordo conosco. Posteriormente ela se retirou do movimento e aí está sendo tocado por um grupo de praças da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Então, Josenir, uma das propostas que pôs fim ao movimento foi justamente a questão do auxílio
alimentação. Quais são os outros itens que o governo ficou de encaminhar e não encaminhou? Bom, o governo ficou de encaminhar, além do auxílio alimentação, que foi no valor de R$200, ficou de encaminhar a reestruturação da carreira, ficou de encaminhar o auxílio moradia, bem como a antecipação do risco de vida. É importante deixar claro também, né, José, para quem está em casa, que a negociação ela ocorre no âmbito do governo federal, não é isso? Como é que é? Exatamente. Essa negociação ocorre no âmbito do governo federal, junto ao Ministério do Planejamento. Nós já fizemos a medida provisória, aguardamos tão somente que o governo do Distrito Federal, através das suas autoridades, o secretário, vá até o Ministério do Planejamento para que se possa, então, dar encaminhamento para a Casa Civil. Um dos principais itens aqui das reivindicações é a reestruturação da carreira militar. Explica para nós qual é o pleito de vocês, o que seria essa reestruturação? É diminuir o número de postos e graduações, é diminuir o interstício entre as promoções? Qual é a reivindicação? O que seria essa reestruturação? Bom, eu quero só deixar claro aqui, Raul, se me permitirem, uma coisa. Os policiais militares, o pleito principal não é a questão salarial. Nós queremos sim, é importante a questão salarial, mas o pleito principal hoje é reestruturar a carreira para que se possa dar fluxo nas promoções dos policiais militares e bombeiros militares. Que, a exemplo disso aqui, nós temos policiais militares com 20 anos de polícia e nunca saíram de soldado, né? Então, hoje, o pleito principal é a reestruturação da carreira para que se possa dar fluxo na carreira do policial militar. E o policial não passar 20 ou 25 anos, como é o caso de alguns companheiros, para conseguir sair cabo e depois sair terceiro sargento. Mas como é que seria? Seria a redução do interstício? Seria exatamente a redução do interstício, com um período menor. Ou seja, o oficial, a título de exemplo, o oficial da polícia, ele entra na polícia, sai aspirante, automaticamente a carreira dele, ele tem um período correto para ele ser promovido. No mínimo, tenente-coronel ele vai chegar. No mínimo, tenente-coronel, exatamente. Enquanto que o praça, não. Ele sai, depois ele tem que prestar um novo concurso para cabo, um novo concurso para sargento. Agora, só adiantando aqui, com a 12086, mudou-se essa situação. Passou a ser por antiguidade. Mas o que está ocorrendo? O fluxo da carreira não está acontecendo. Como é que está a tropa? Está inquieta? É possível um movimento mais agressivo, como ocorreu no Ceará, em Fortaleza ou não? Olha, a Polícia Militar do DF, hoje, na situação que nós nos encontramos, há uma inquietação muito grande. Até porque, de várias vezes, marcada a reunião com o Ministério do Planejamento, ocorreu que foram desmarcados pelo governo do Distrito Federal. E isso tem trazido uma inquietação muito grande na categoria. Quem percebeu essa operação que ocorreu anteriormente, viu que a Polícia Militar do Distrito Federal, além de fazer a operação, nós temos uma responsabilidade muito grande com a sociedade, né? Nós fizemos uma operação que não trouxe nenhum prejuízo em tese para a sociedade, mas a operação ocorreu e a sociedade sentiu seus efeitos. Então, Joseni, como é que está essa questão da estrutura da polícia? Esses dias eu acompanhei pela imprensa um grande número de viaturas paradas no pátio. Como é que está as condições de trabalho? Está tendo viatura, está tendo armas, estão sendo atualizadas armas? Como é que está? Porque me parece que o movimento não é só, como você mesmo disse, por salário, e sim também condições de trabalho, porque isso afeta diretamente uma segurança com qualidade, né? Não, com certeza, Lamentavelmente, isso foi veiculado na imprensa e todos tiveram conhecimento, a sociedade brasileira teve conhecimento de um grande número de viaturas paradas no pátio de alguns batalhões, né? Ou no CSM, né? O que ocorre? Na verdade, a nossa briga hoje, a nossa luta não é só pela questão de reestruturar a carreira, ter uma isonomia, né? Mas sim também de levar para a sociedade um bom trabalho, apesar da Polícia Militar já levar esse trabalho com muito afinco, mas nós queremos ainda mais um trabalho de mais qualidade para a sociedade brasileira. Nós conversamos com o sargento Josenir, presidente do Clube dos Policiais e do blog Espaço Livre. Obrigado pela entrevista, pelas informações, sucesso no movimento. Obrigado a vocês e parabéns por este canal de comunicação, que com certeza é um canal que vai levar para Brasília, para a sociedade brasiliense, as notícias de que realmente a sociedade precisa saber. Muito obrigado, Joseni. Espero, assim como todo mundo que está em casa, que não chegue, né, Raul, ao limite de novamente ter um movimento, né? E a população ter esse sentimento de insegurança. Então, muito obrigado. Sucesso nas negociações. Quero, inclusive, fazer um apelo ao governador Agnello que não deixe novamente a polícia
que parar, né, ou pelo menos a gente ter a sensação de que a segurança do Distrito Federal não esteja funcionando. Então, sucesso, Joseli. Obrigado e parabéns mais uma vez pelo programa. Obrigado. Obrigado a ti pela audiência, obrigado pela paciência. Um bom domingo, uma semana abençoada. E domingo que vem, 11h30, aqui na TV Brasília. Muito obrigado. Estamos aqui no próximo domingo.